Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam Sublime Vazio, de Osho, narrado por Flávio Costa. Prefácio. O Zen insiste no vazio. É por isso que no budismo não existe o conceito de Deus. Ele não é necessário. As pessoas no Ocidente não conseguem entender como pode existir uma religião sem o conceito de Deus. O budismo não tem nenhum conceito de Deus. Não há necessidade, porque o budismo insiste para que fiquemos simplesmente vazios. A partir daí, tudo vem naturalmente. Mas quem se importa? Depois que você está vazio, as coisas seguem seu próprio curso. A religião existe sem Deus. Isso é simplesmente um milagre. No Ocidente, as pessoas que escrevem sobre religião e filosofia da religião sempre sentem dificuldade para definir a religião. Elas conseguem definir o hinduísmo, o islamismo, o cristianismo com facilidade, mas o budismo é um problema. Elas podem definir Deus como o centro de todas as religiões, mas aí o budismo se torna um problema. Podem definir a oração como a essência da religião, mas novamente o budismo lhes causa um problema. Porque no budismo não existe nenhum Deus, nenhuma oração, nenhum mantra, nada. Você só tem que ficar vazio. O conceito de Deus não permitirá que você fique vazio. A oração será uma perturbação. Os cânticos não vão permitir que você fique vazio. Ao ficar simplesmente vazio, tudo acontece. O vazio é a chave secreta do budismo. Exista de um modo que você não exista. Osho. E a grama cresce sozinha. Capítulo 1. O poder do vazio. Subhuti era um dos discípulos de Buda. Ele era capaz de entender o poder do vazio, o ponto de vista de que nada existe, exceto em sua relação de subjetividade e objetividade. Um dia, quando Subhuti estava sentado debaixo de uma árvore, num espírito de sublime vazio, flores começaram a cair em torno dele. Estamos louvando você pelo seu discurso sobre o vazio. Os deuses lhe sussurraram. Mas eu não falei do vazio, disse Subhuti. Você não falou do vazio. Nós não ouvimos o vazio, responderam os deuses. Esse é o verdadeiro vazio. E flores se derramaram sobre Subhuti como chuva. Sim, isso acontece. Não é uma metáfora, é um fato. Portanto, não encare essa história metaforicamente. É literalmente verdade. Porque toda a existência se sente feliz, exultante, extasiada, quando ao menos uma alma individual atinge o Supremo. Nós fazemos parte do todo. E o todo não é indiferente a você, não pode ser. Como a mãe pode ficar indiferente ao filho, ao seu próprio filho? É impossível. Quando o filho cresce, a mãe também cresce com ele. Quando o filho é feliz, a mãe também fica feliz com ele. Quando o filho dança, algo dança dentro dela também. Quando o filho está doente, a mãe fica doente. Quando o filho é infeliz, a mãe é infeliz. Porque eles não são dois, eles são um só. O coração deles batem no mesmo ritmo. O todo é como sua mãe. O todo não é indiferente a você. Que esta verdade penetre o mais profundamente possível no seu coração. Porque até mesmo essa consciência de que o todo se sente feliz com você vai mudá-lo. Depois disso, você não é mais um alienado. Depois disso, você não é mais um estrangeiro aqui. Depois disso, você não é mais um andarilho sem teto. Depois disso, isto aqui é um lar. E o todo cria você como mãe. Ele cuida de você, ama você. Por isso é natural que,
Quando alguém se torna um Buda, quando alguém atinge o ápice, toda a existência dance, toda a existência cante, toda a existência celebre. É literalmente verdade. Não é uma metáfora. Caso contrário, você não vai entender o principal. Flores se derramam, e então continuam a se derramar. Elas nunca param. As flores que se derramaram sobre Buda ainda estão se derramando. As flores que se derramaram sobre Subhuti ainda estão se derramando. Você não pode vê-las, não porque elas não estejam se derramando, mas porque você não é capaz de vê-las. A existência continua celebrando infinitamente todos os Budas que aconteceram, todos os Budas que estão acontecendo e todos os Budas que vão acontecer, porque, para a existência, passado, presente e futuro não existem. É uma continuidade, é a eternidade. Só o agora existe, o infinito agora. Elas ainda estão se derramando, mas você não pode vê-las. A menos que elas se derramem sobre você, você não poderá vê-las. E depois que as vir se derramando sobre você, você vai ver que elas se derramam sobre cada Buda, sobre cada alma iluminada. A primeira coisa. A existência se importa com o que acontece com você. A existência está continuamente rezando para que o ápice aconteça a você. Na verdade, você não é nada a não ser uma mão estendida pelo todo para chegar ao ápice. Você é nada mais que uma onda vinda do topo para tocar a lua. Você é nada mais que uma flor se abrindo, de modo que o todo se encha de perfume através de você. Se você conseguir se soltar, aquelas flores podem se derramar esta manhã, neste momento. Os deuses estão sempre prontos, as mãos deles estão sempre cheias de flores. Eles simplesmente observam e esperam. Sempre que alguém se torna um subhuti, vazio, sempre que alguém está ausente, de repente as flores começam a se derramar. Este é um dos fatos básicos. Sem ele, não há possibilidade de confiança. Sem ele, não há possibilidade de você um dia chegar à verdade. A menos que o todo ajude, não há nenhuma possibilidade de você chegar. Como poderia chegar? E, normalmente, nossa mente pensa exatamente o oposto. Pensamos no todo como o inimigo, não como o amigo, nunca como a mãe. Pensamos no todo como se o todo estivesse tentando nos destruir. Nós olhamos para o todo através da porta da morte, não através da porta do nascimento. É como se o todo estivesse contra você, brigando com você, não permitindo que você alcance suas metas e objetivos, não permitindo que você se realize. Por isso você vive constantemente em guerra com ele. E quanto mais você luta, mais seu equívoco se revela verdadeiro. Porque, se você lutar, sua própria luta é refletida pelo todo. O todo apoia você, lembre-se. Mesmo quando você luta, o todo apoia você. Mesmo quando você luta e está errado, o todo apoia você. Essa é uma segunda verdade que precisa ser muito bem compreendida. Se você não compreender, vai ficar difícil prosseguir. Mesmo se você lutar contra o todo o apoia. Porque o todo não pode fazer nada a não ser apoiar. Se você errar, ainda assim o todo cuida de você. Mesmo se você errar, o todo segue com você. Se um filho erra, a mãe ainda assim se importa com ele. Se um filho vira ladrão e fica doente, a mãe ainda assim vai se importar com ele. Ela não pode dar veneno para o filho. Se o filho estiver completamente errado, perdido, a mãe ainda vai rezar por ele. Esse é o significado da história de Jesus sobre os dois irmãos.
Um irmão foi embora. Não só foi embora, mas se desencaminhou. Desperdiçou sua parte da herança e tornou-se um mendigo, um jogador, um bêbado. O outro permaneceu ao lado do pai. Ajudou nos negócios, trabalhou na fazenda e nas plantações, aumentou o patrimônio, ajudou em todos os sentidos, servindo ao pai com rendição de espírito. E, de repente, chegou a notícia de que o outro irmão tinha se tornado um mendigo, que estava pedindo esmolas nas ruas. E todo o coração do pai começou a se condoer por esse filho. E todas as suas orações eram para ele. Ele se esqueceu completamente do filho que estava perto, lembrava-se apenas do que estava distante. Em seus sonhos à noite, o outro estava presente, mas não o que estava ao lado dele e trabalhava para ele, que era bom em todos os sentidos. Então, um dia, o filho mendigo voltou e o pai deu uma grande festa. O filho bom estava voltando para casa, da fazenda, e alguém lhe disse: "Olha a injustiça do seu pai. Você o ama, você se importa com ele e o ajuda, e você permaneceu com ele. Foi absolutamente bom, de boa índole, nunca fez nada contra a vontade dele. Mas ele nunca deu uma festa para você. O cordeiro mais gordo foi abatido para o seu irmão que se desencaminhou. Ele chegou maltrapilho, e toda a casa está comemorando." O filho, o bom filho, se sentiu muito mal. Isso era um absurdo. Ele voltou para casa com raiva e falou para o pai: "O que você está fazendo? Nunca houve uma festa para mim. Eu vivo para servi-lo. O que seu outro filho fez por você? Apenas desperdiçou sua herança, apostou tudo no jogo e agora voltou para casa como um mendigo." O pai disse: "Sim, como você já está tão perto e é tão bom e tão feliz, eu não preciso me preocupar com você. Mas aquele que se perdeu, minhas orações o acompanham e meu amor o acompanha." Jesus costumava contar essa história para os discípulos, porque, como ele disse, Deus pode esquecer os santos, não há necessidade de se lembrar deles, mas não pode se esquecer dos pecadores. Se ele é pai, e eu disse que ele não é um pai, ele é uma mãe, o pai não é um fenômeno tão profundo quanto a mãe. É por isso que os hindus o chamam de mãe. Deus é mãe, é maternidade. Jesus disse que, sempre que acontece de um pastor estar voltando para casa e uma ovelha se perder, ele deixa todas as outras ovelhas na floresta, na noite escura, e vai procurar a perdida. E quando a ovelha perdida é encontrada, ele a carrega nos ombros e se alegra, e volta para casa muito feliz, porque aquela que estava perdida foi encontrada. Sempre que isso acontece, todos nós somos ovelhas perdidas. Sempre que uma ovelha é reencontrada, o pastor se alegra. Flores começam a se derramar. Divindades, deuses, não são pessoas no Oriente, são forças naturais. Tudo foi personificado apenas para dar um coração àquela força. A batida de um coração, apenas para torná-la mais afetiva. Por isso, hindus, budistas, eles converteram todas as forças naturais em deuses, e estão certos. Quando Subhuti atingiu o vazio, os deuses começaram a derramar flores. E o significado é muito bonito. O sol é um deus para os hindus e os budistas. O céu é um deus. Cada árvore tem seu próprio deus, a sua própria divindade. O ar é um deus, a terra é um deus. Tudo tem coração. Esse é o sentido. Tudo sente. Esse é o sentido. Nada é indiferente a você. Esse é o sentido. Quando você atinge a iluminação, tudo celebra. Então, o sol brilha de uma maneira diferente. A qualidade é outra. Para aqueles que são ignorantes, tudo permanece a mesma coisa. O sol brilha da mesma maneira, porque a mudança de qualidade é muito sutil. E só aquele que está vazio pode sentir. Não é algo grosseiro,
O ego não pode sentir. O grosseiro é o campo do ego. O sutil só pode ser sentido quando não existe ego, porque é tão sutil que, se você estiver presente, vai deixar escapar. Mesmo a sua presença será perturbação suficiente. Quando se está totalmente vazio, a qualidade do sol muda instantaneamente. Ele tem uma poesia de boas-vindas com relação a isso. Seu calor não é só calor, torna-se um calor amoroso. O ar é diferente, ele fica um pouco mais perto de você, toca você com mais sentimento, como se tivesse mãos. O toque é totalmente diferente. O toque passa a ter uma sensibilidade ao redor de você. A árvore vai florir, mas não da mesma maneira. Agora, as flores brotam da árvore como se estivessem saltando. Dizem que, sempre que Buda passa por uma floresta, as árvores começam a florescer, mesmo quando não é a estação delas. Tem que ser assim. O homem pode se enganar no reconhecimento de um Buda, mas como as árvores podem se enganar? O homem tem mente, e a mente pode errar. Mas como as árvores podem errar? Elas não têm mente. E quando um Buda caminha por uma floresta, elas começam a desabrochar. É natural, tem que ser assim. Não é um milagre. Mas você pode não conseguir ver as flores, porque essas flores não são físicas. Essas flores são os sentimentos das árvores. Quando Buda passa, a árvore estremece de uma forma diferente, pulsa de uma forma diferente. Não da mesma forma. Esse é o significado. O todo se preocupa com você. O todo é sua mãe. Agora tente entender esta parábola, uma das melhores. Subhuti era um dos discípulos de Buda. Buda tinha milhares de discípulos. Subhuti era apenas um deles. Não havia nada de especial nele. Na verdade, ninguém sabe muito sobre Subhuti. Essa é a única história sobre ele. Havia grandes discípulos, bem conhecidos, famosos, grandes eruditos, príncipes. Eles tinham grandes reinos, e quando os deixaram e renunciaram e se tornaram discípulos de Buda, eles já tinham fama. Mas as flores não se derramaram sobre eles. As flores escolheram esse Subhuti, que era apenas mais um discípulo. Não havia nada de especial nele. Só então as flores se derramam. Caso contrário, você também pode se sentir especial perto de um Buda. E você pode se enganar. Você pode se sentir egoísta por estar perto de um Buda. Pode criar uma hierarquia. Você pode dizer: eu não sou um discípulo comum, sou alguém especial, estou ao lado do Buda. Os outros são apenas gente comum, uma multidão. Mas eu não faço parte da multidão. Eu tenho um nome, uma identidade própria. Mesmo antes de me aproximar do Buda, eu era alguém. E você continua sendo alguém. Shariputra procurou o Buda. Quando chegou, ele estava com seus próprios 500 discípulos. Ele era um mestre. Claro que um mestre ignorante, sem saber nada, e ainda sentindo que sabia porque era um grande estudioso. Ele sabia todas as escrituras. Nasceu Brahmane e era muito talentoso, um gênio. Desde a mais tenra infância era conhecido por sua excelente memória. Conseguia memorizar qualquer coisa. Só precisava ler uma escritura uma vez. Depois disso, já a memorizava. Era conhecido em todo o país. Quando procurou o Buda, ele já era alguém. Esse fato de ser alguém se tornou uma barreira. Esses deuses parecem muito irracionais. Eles escolheram um discípulo, Subhuti, que era apenas um na multidão. Não tinha nada de especial. Esses deuses parecem loucos. Eles deveriam ter escolhido o Shariputra. Ele era o homem mais indicado para ser escolhido. Mas eles não o escolheram. Eles não escolheram Ananda, primeiro irmão de Buda, que foi como a sombra de Buda durante 40 anos. Nesses 40 anos, nem por um só instante ele ficou longe do Buda.
Ele dormia no mesmo quarto, sempre acompanhava o Buda. Estava continuamente ao lado dele. Era a pessoa mais bem conhecida. Todas as histórias que Buda contava, ele primeiro contava a Ananda. Ele dizia: Ananda, aconteceu desta maneira. Ananda, uma vez aconteceu. Ananda, Ananda e Ananda. Ele continuava repetindo o nome dele. Mas esses deuses são loucos. Eles escolheram Subhuti, um João ninguém. Lembre-se, apenas os Joões ninguém são escolhidos. Porque se você é alguém neste mundo, você não é ninguém no outro. Se aqui você é um João ninguém, você se torna alguém no outro mundo. Os valores são diferentes. Aqui, as coisas grosseiras são valorizadas. Lá, as coisas sutis são valorizadas. E o mais sutil de tudo é não ser. Subhuti viveu no meio da multidão. Ninguém sequer sabia seu nome. E quando chegou a notícia de que as flores estavam se derramando sobre Subhuti, todo mundo se perguntou: quem é esse Subhuti? Nós nunca ouvimos falar dele. Será que aconteceu por acidente? Porventura os deuses escolheram mal? Porque havia muitos que eram superiores na hierarquia. Subhuti devia ser o último. Essa é a única história sobre Subhuti. Entenda bem. Quando você estiver perto de um grande mestre, seja um João ninguém. Os deuses são loucos. Eles só vão escolher você quando você não for ninguém. E se você tentar ser alguém, quanto mais você conseguir, mais vai se perder. Isso é o que estamos fazendo no mundo e isso também é o que começamos a fazer quando estamos perto de um Buda. Você almeja riquezas. Por quê? Porque com riquezas você se torna alguém. Você almeja prestígio e poder. Por quê? Porque com poder e prestígio você não é uma pessoa comum. Você almeja aprender, estudar, ter conhecimento. Por quê? Porque com o conhecimento você tem algo do que se orgulhar. Mas os deuses não vão escolher você desse jeito. Eles têm sua própria maneira de escolher. Se você está se vangloriando demais, não há necessidade de os deuses derramarem flores sobre você. Você está derramando flores sobre si mesmo. Não há necessidade. Quando você parar de se sentir orgulhoso por alguma coisa, de repente toda a existência começa a se sentir orgulhosa de você. Jesus diz: aqueles que são os primeiros neste mundo serão os últimos no reino do meu Deus, e os últimos serão os primeiros. Aconteceu de um homem muito rico morrer e no mesmo dia um mendigo da cidade também morrer. O nome do mendigo era Lázaro. O homem rico foi diretamente para o inferno e Lázaro diretamente para o céu. O homem rico olhou para cima e viu Lázaro sentado perto de Deus. Então gritou para o céu: parece que houve um engano. Eu deveria estar aí. Esse mendigo Lázaro deveria estar aqui. Deus sorriu e disse: aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que estão em primeiro deverão ser os últimos. Você já usufruiu o primeiro lugar por tempo suficiente. Agora vamos deixar Lázaro se divertir um pouco. E o homem rico estava se sentindo muito quente. É claro que no inferno ninguém tem ar-condicionado. O calor é abrasante. Ele estava sentindo muita sede e não havia água. Assim, gritou novamente e disse: Deus, por favor, pelo menos mande Lázaro com um pouco d'água. Estou com muita sede. E Deus disse: Lázaro ficou com sede muitas vezes, moribundo na sua porta, e você nunca lhe deu nada. Ele estava morrendo de fome à sua porta e havia banquetes todos os dias, e muitos eram convidados, mas ele sempre era escorraçado por seus servos, porque os convidados estavam chegando, convidados poderosos, políticos, diplomatas, homens ricos, e um mendigo ali ia parecer estranho. Seus servos o afugentavam e ele tinha fome, e as pessoas que eram convidadas não estavam com fome.
Você nunca olhou para Lázaro, agora é impossível. E dizem que Lázaro riu. Essa se tornou uma história profunda para muitos e muitos místicos cristãos meditarem sobre ela. Ela se tornou assim como um koan zen, e nos mosteiros os místicos cristãos sempre perguntam por que Lázaro riu. Ele riu do absurdo das coisas. Ele nunca soube que alguém como Lázaro, um leproso, um mendigo, um dia poderia entrar no céu. Ele não podia acreditar que isso iria acontecer um dia. E não podia acreditar na outra coisa também, que um homem rico, o mais rico da cidade, pudesse ir para o inferno. Ele riu. E Lázaro ainda ri. Ele vai rir quando você morrer também. Se você for alguém, ele vai rir, porque você vai ser mandado embora. Se você não é ninguém, apenas alguém comum, ele vai rir, porque você vai ser recebido. Neste mundo, como existem egos, todas as avaliações pertencem ao ego. No outro mundo, na outra dimensão, a avaliação pertence aos destituídos de ego. Por isso a ênfase de Buda no não eu, anatta. Ele disse: não acredite nem mesmo em eu sou uma alma, porque isso também pode se tornar um ego sutil. Não diga Ahim Brahmasmi, eu sou Brahman, eu sou o eu supremo. Não diga nem isso, porque o eu é muito traiçoeiro. Ele pode enganá-lo. Ele o enganou por muitas e muitas vidas. Pode enganar você. Basta dizer, eu não sou, e permanecer nesse estado de não ser. Permaneça nesse nada. Torne-se vazio de si mesmo. A pessoa tem que se desvencilhar do eu. Depois que o eu é deixado para trás, nada fica faltando. Você começa a transbordar e as flores começam a se derramar sobre você. Subhuti era um dos discípulos de Buda. Lembre-se, um dos. Ele era capaz de entender o poder do vazio. Ele era apenas um entre muitos. É por isso que era capaz de compreender o poder do vazio. Ninguém falava sobre esse discípulo. Ninguém sabia a respeito dele. Ele caminhava com o Buda. Ele seguia o Buda em muitos e muitos caminhos em suas viagens. Ninguém nem sabia que ele estava lá. Se ele tivesse morrido, ninguém teria se dado conta. Se ele tivesse ido embora, ninguém saberia, porque ninguém se deu conta de que Subhuti estava lá. Ele sabia. Pouco a pouco, sendo um João Ninguém, ele conheceu o poder do vazio. Qual é o significado disso? Porque quanto mais ele se tornava uma pessoa sem importância, mais ele sentia que Buda estava se aproximando dele. Ninguém mais estava consciente disso, mas o Buda estava. Todo mundo se perguntava por que as flores se derramaram sobre ele, mas não foi uma surpresa para o Buda. Quando lhe relataram que algo havia acontecido a Subhuti, o Buda disse: eu esperava. A qualquer momento ia acontecer, porque ele se apagou muito. Qualquer dia ia acontecer. Isso não me surpreende. Ele era capaz de entender o poder do vazio. Ficando vazio. Você não conhece o poder do vazio. Você não sabe o poder que tem em estar totalmente ausente de si. Você só conhece a pobreza do ego. Mas tente entender. Com o ego, você já se sentiu realmente poderoso? Com o ego, você sempre se sente impotente. É por isso que o ego diz: torne o seu império um pouco maior para que você possa se sentir poderoso. Não, esta casa não vai ser suficiente. É preciso uma casa maior. Não, este saldo bancário não vai ser suficiente. É preciso um saldo maior. Não, esse tanto de fama não vai ser suficiente. Um pouco mais. O ego sempre pede mais. Por quê? Se ele é poderoso, por que continua pedindo mais? O próprio anseio por mais revela, mostra, que o ego se sente impotente. Você tem 1 milhão de rúpias e você é impotente. O ego diz: não,
1 milhão não vai ser suficiente. Tenha 10 milhões de rúpias. E eu digo a você, com 10 milhões de rúpias, você será 10 vezes mais impotente. Isso é tudo. E então o ego vai dizer: não, isso não vai ser suficiente. Nada vai ser suficiente para o ego. Tudo só prova que você é impotente, não tem poder nenhum. Quanto mais poder você adquire, mais impotente você se sente, em contraste. Quanto mais rico você se torna, mais pobre se sente. Quanto mais saúde tiver, mais medo da morte. Quanto mais jovem, mais vai sentir que a velhice está chegando mais perto. O oposto está virando a esquina e, se você tiver um pouco de compreensão, o contrário vai alcançá-lo. Vai estar diante do seu nariz. Quanto mais belo você for, mais vai sentir a feiura interior. O ego nunca se sente poderoso. Ele só sonha com poder, pensa em poder, contempla o poder. Mas esses são simplesmente sonhos e nada mais. E sonhos existem apenas para esconder a impotência que está dentro de você. Mas os sonhos não podem esconder a realidade. Faça o que fizer, aqui ou ali, para se evadir. A realidade sempre vai vir e destruir todos os sonhos. O ego é a coisa mais impotente do mundo, mas ninguém percebe isso, porque ele continua pedindo mais. Ele nunca dá a você espaço para olhar a situação. Antes que você tome consciência, ele empurra você cada vez mais em direção a algum lugar. O objetivo está sempre em algum lugar perto do horizonte. E é tão perto que você pensa: à noite eu vou chegar. A noite nunca chega. O horizonte permanece sempre à mesma distância. O horizonte é uma ilusão. Todos os objetivos do ego são apenas ilusões. Mas eles dão esperança e você continua sentindo: um dia desses eu vou me tornar poderoso. Neste momento você continua impotente, sem poder, inferior, mas no futuro, em suas esperanças, nos sonhos, você se torna poderoso. Você já deve ter percebido que, muitas vezes, basta se sentar na sua cadeira e você já começa a sonhar acordado. Você se torna o imperador do mundo todo ou o presidente dos Estados Unidos. E imediatamente começa a apreciar isso. Todo mundo olha para você. Você se sente o centro das atenções de todos. Mesmo esse sonho lhe traz alegria, o inebria. Se sonhar desse jeito, você vai avançar num caminho diferente. É isso que está acontecendo com todo mundo. Seu poder permanece nos sonhos, você permanece impotente. A verdade é exatamente o oposto. Quando você não busca, a coisa vem. Quando você não pede, lhe é dado. Quando você não almeja, acontece. Quando você não busca o horizonte, de repente percebe que ele sempre foi seu, só que você nunca o viveu. Ele está lá dentro e você procura fora. Está dentro de você e você vive sem. Você o carrega. O poder mais supremo, o próprio divino, está em você. E você fica procurando daqui e dali, como um mendigo. Ele era capaz de entender o poder do vazio. Basta ficar vazio e você vai entender. Não há outra forma de entendimento. Seja o que for que você queira entender, faça isso, porque essa é a única maneira. Tente ser um homem comum, um João Ninguém, sem nome, sem identidade, sem nada a reclamar, sem poder para impor sobre os outros, sem nenhum esforço para dominar, sem nenhum desejo de possuir, sendo apenas uma não-entidade. Experimente e veja como você se torna poderoso, cheio de energia e transbordante. Tão poderoso que você pode compartilhar seu poder, tão feliz que você pode dá-lo para muitos, para milhões. E quanto mais você dá, mais rico fica. Quanto mais você compartilha, mais ele cresce. Você se torna uma inundação.
Ele era capaz de compreender o poder do vazio, apenas sendo um João Ninguém. O ponto de vista de que nada existe, exceto na sua relação de subjetividade e objetividade. Esta é uma das meditações mais profundas que Buda descobriu. Ele diz que tudo existe numa relação, é uma relatividade, não é uma coisa substancial, absoluta. Por exemplo, você é pobre, eu sou rico. É uma coisa substancial ou somente algo relativo? Eu posso ser pobre em relação a outra pessoa, e você pode ser rico em relação a outra pessoa. Até mesmo um mendigo pode ser rico em relação a outro mendigo. Há mendigos ricos e mendigos pobres. Um homem rico, em comparação com um homem ainda mais rico, é um homem pobre. Você é pobre. A sua miséria é existencial ou apenas um relacionamento? É um fenômeno relativo. Se não há ninguém com quem se relacionar, quem você vai ser? Um homem pobre ou um homem rico? Pense. De repente, toda a humanidade desaparece e você é deixado sozinho sobre a Terra. O que você vai ser? Pobre ou rico? Você vai ser simplesmente você, nem rico, nem pobre. Porque com quem se comparar? Não há um Rockefeller com quem se comparar. Não há nenhum mendigo com quem se comparar. Você será bonito ou feio se estiver sozinho? Você não será nenhum dos dois. Vai ser simplesmente você. Com nada com que se comparar. Como você pode ser feio ou bonito? É assim com a beleza e a feiura, a riqueza e a pobreza, e com todas as coisas. Você será sábio ou um tolo? Louco ou sábio? Nenhum dos dois. Então, Buda disse que todas essas coisas existem numa relação. Elas não são existenciais, são apenas conceitos. E vivemos muito preocupados com essas coisas que não existem. Você vive muito preocupado em saber se é feio. Você vive muito preocupado em saber se é bonito. A preocupação é criada por algo que não existe. A coisa relativa não existe. É apenas uma relação, como se tivesse feito um desenho no céu, uma flor de vento. Até mesmo uma bolha na água é mais substancial do que as relatividades. Quem é você quando está sozinho? Ninguém. A condição de ser alguém vem da relação com outra pessoa. Isso significa que ser simplesmente ninguém é estar na natureza. Ser simplesmente ninguém é estar na existência. E você está sozinho. Lembre-se, a sociedade só existe fora de você. Lá no fundo você está sozinho. Feche os olhos e veja se você é bonito ou feio. Ambos os conceitos vão desaparecer. Por dentro não há beleza, não há feiura. Feche os olhos e contemple quem você é. Alguém respeitado ou não respeitado, moral ou imoral, jovem ou velho, negro ou branco, um mestre ou um escravo. Quem você é? Feche os olhos e na solidão todo conceito vai abaixo. Você não pode ser coisa nenhuma. Então surge o vazio. Todos os conceitos são anulados. Apenas a sua existência permanece. Essa é uma das meditações mais profundas que Buda descobriu. Ser ninguém. E isso não tem que ser forçado. Você não deve pensar que não é ninguém. Você tem que perceber. Caso contrário, a sua condição de ser ninguém ficará muito pesada. Você não tem que pensar que você não é ninguém. Você tem que simplesmente perceber que todas as coisas que você pensa que é são relativas. E a verdade é absoluta, não é relativa. A verdade não é relativa. Ela não depende de nada. Ela simplesmente é. Assim, encontre a verdade dentro de você e não se preocupe com relacionamentos. Eles diferem, interpretações diferem. E se as interpretações mudam, você muda. Algo está na moda. Se você usa,
Você é moderno, admirado. Uma coisa saiu de moda. Se você usa, está ultrapassado, não é respeitado. 50 anos antes, aquilo estava na moda e você teria sido moderno. 50 anos depois, pode voltar a ficar na moda, e então, mais uma vez, você vai ser moderno. Agora você está ultrapassado. Mas quem é você? Modas passageiras? Conceitos passageiros? Relatividades? Um dos meus amigos era comunista, mas um homem muito rico. E ele nunca percebeu a contradição. Ele era um burguês, bem alimentado, nunca trabalhou com as próprias mãos. Ele tinha muitos servos, pertencia a uma antiga família real. E então ele foi para a Rússia em 1940. Quando voltou, ele me disse: onde quer que eu fosse, começava a me sentir culpado, porque sempre que apertava a mão de alguém, eu podia sentir imediatamente que o outro sentia que as minhas mãos não tinham os calos de um trabalhador. Elas não eram mãos de proletário, eram mãos de um burguês, macias, femininas. E imediatamente o rosto da outra pessoa mudava, e ela soltava a minha mão como se eu fosse um intocável. E ele me disse: na Índia, sempre que eu aperto as mãos de alguém, minhas mãos são admiradas. Elas são bonitas, femininas, artísticas. Na Rússia, eu me senti tão culpado por minhas mãos que até comecei a pensar numa maneira de acabar com a suavidade delas, para que ninguém olhasse para mim como se eu abusasse das pessoas, um burguês, um homem rico. Porque lá, o trabalho tornou-se um valor. Se você fosse um proletário na Rússia soviética, você seria alguém. Se fosse um homem rico, você era um pecador. Tudo é apenas um conceito relativo. Na Índia, temos bhikshus, swamis, sannyasis respeitados. E o mesmo ocorria na China também, antes de Mao. O homem que renunciava ao mundo era o mais respeitado e a sociedade o valorizava. Ele era o apogeu da humanidade. E então o comunismo se instaurou na China e milhares de mosteiros foram completamente destruídos. E todos os monges, homens respeitados no passado, tornaram-se pecadores. Eles tinham que trabalhar. Só podia comer quem trabalhasse. A mendicância era exploração. Ela foi proibida por lei. Agora ninguém pode mais esmolar. Se o Buda nascer na China, será muito difícil para ele agora. Não vão permitir que ele peça esmolas. Ele será considerado um explorador. Mesmo se Marx nascer na China ou na Rússia, ele enfrentará dificuldade, porque em toda a sua vida ele nunca fez outra coisa senão ler na biblioteca do Museu Britânico. Ele não era um proletário, não era um trabalhador. E seu amigo e colaborador, Friedrich Engels, era um homem muito rico. Eles são reverenciados como deuses lá. Mas se Friedrich Engels fosse visitar a Rússia soviética, estaria em dificuldade. Ele nunca trabalhou, viveu do trabalho dos outros e ajudou Marx. Sem a ajuda dele, Marx não poderia ter escrito o Capital ou o Manifesto Comunista. Mas na Rússia soviética, ele estaria encrencado. A moda é outra. Os conceitos mudaram. Lembre-se disto: o que muda é relativo, e o que permanece imutável é absoluto, e seu ser é absoluto, não é parte da relatividade. O ponto de vista de que nada existe, exceto na sua relação de subjetividade e objetividade. Se você entender bem esse ponto de vista, contemplá-lo, meditar sobre ele, de repente ficará iluminado por dentro e verá que tudo é vazio. Um dia, quando Subhuti estava sentado debaixo de uma árvore, num espírito de sublime vazio, lembre-se das palavras sublime vazio. Porque às vezes você também se sente vazio, mas esse vazio não é sublime. Às vezes, você também se sente vazio, mas não um vazio extasiante, uma depressão, um vazio negativo, não um vazio positivo. Essa distinção tem que ser lembrada.
Um vazio negativo significa que você está se sentindo um fracasso. Não significa que está compreendendo. Você tentou conquistar algo no mundo e não conseguiu. Você se sente vazio, porque a coisa que desejava, você não conseguiu. A mulher que você queria, você não conseguiu ter. Você se sente vazio. O homem de quem você estava atrás escapou. Você se sente vazia. O sucesso dos seus sonhos não aconteceu. Você se sente vazio. Esse vazio é negativo. É uma tristeza, uma depressão, um estado de espírito de frustração. Se você está se sentindo vazio dessa forma, lembre-se, as flores não vão se derramar sobre você. Seu vazio não é real, não é positivo. Você ainda está buscando coisas, é por isso que está se sentindo vazio. Você ainda está buscando o ego. Você queria ser alguém e não conseguiu. É um fracasso, não um entendimento. Então, lembre-se, se você renunciar ao mundo por meio de um fracasso, isso não é renúncia, não é sânias, não é verdade. Se você renunciar ao mundo por meio de um entendimento, isso é totalmente diferente. Você não renuncia a ele como se fosse um esforço triste, com frustração por dentro, se sentindo um completo fracasso. Você não faz isso como um suicídio, lembre-se. Se seus sânias for um suicídio, então as flores não vão se derramar sobre você. Então você está partindo porque... Você deve ter ouvido a fábula de Esopo. Uma raposa estava passando e viu uvas, mas a videira era no alto de uma árvore. Ela tentou e pulou, mas estavam fora do seu alcance. Então ela foi embora, dizendo: essas uvas não valem a pena. Ainda não estão doces e maduras, estão azedas. Ela não conseguiu alcançá-las. Mas é difícil para o ego perceber: eu sou um fracasso. Em vez de reconhecer: eu falhei, elas estavam fora do meu alcance, o ego vai dizer: elas não valiam a pena. Seus muitos sannyasins, chamados santos, são como essa raposa de Esopo. Eles renunciaram ao mundo não porque entenderam a futilidade dele, mas porque eram fracassados e o mundo estava além do seu alcance. E eles ainda estavam cheios de rancor e de reclamações. Você vai até esses santos e eles ainda são contra o mundo, dizendo: o dinheiro é sujo. E o que é uma mulher bonita? Nada além de ossos e sangue. A quem eles estão tentando convencer? Estão tentando se convencer de que as uvas estão azedas e amargas. Por que falar sobre as mulheres, se você deixou este mundo? Por que falar sobre dinheiro, se você não se preocupa com ele? Mas no fundo ainda existe uma preocupação. Você ainda não consegue aceitar o fracasso, e o entendimento não aconteceu. Sempre que você é contra alguma coisa, lembre-se, é porque o entendimento não aconteceu. Porque no entendimento, a favor e contra, ambos desaparecem. No entendimento, você não é hostil ao mundo. No entendimento, você não condena o mundo e as pessoas que vivem nele. Se você continua condenando, a sua condenação mostra que, em algum lugar, há uma ferida, e você ainda está com inveja. Porque sem inveja não pode haver condenação. Você condena as pessoas porque, de alguma forma, em algum lugar, inconscientemente você sente que elas estão se divertindo e você não. Você continua dizendo que este mundo é apenas um sonho. Mas, se ele é realmente um sonho, então por que insistir em dizer que é um sonho? Ninguém insiste quando se trata de sonhos. Pela manhã você acorda e sabe que foi um sonho, ponto final. Você não vai ficar dizendo às pessoas que era tudo um sonho. Lembre-se de um truque da mente. Tentar convencer as pessoas sobre algo apenas para convencer a si mesmo. Porque, quando o outro se sente convencido, você se sente bem. Se você sair por aí dizendo às pessoas que sexo é pecado e elas se convencerem disso,
Ou se elas não puderem refutar o que você está dizendo, você fica feliz. Você convenceu a si mesmo. Olhando nos olhos dos outros, você está tentando encobrir o próprio fracasso. O vazio negativo é inútil. Ele é simplesmente a ausência de alguma coisa. O vazio positivo é a presença de alguma coisa, não a falta. É por isso que o vazio positivo torna-se um poder. O vazio negativo torna-se um estado de espírito triste, deprimido. Você simplesmente desaba, só isso. Sentindo-se um fracasso, sentindo-se deprimido, sentindo-se em todos os lugares a muralha que você não consegue cruzar, sentindo-se impotente, você denuncia, você condena. Mas isso não é um crescimento, isso é uma regressão. E lá no fundo você não pode florescer, porque só a compreensão floresce, nunca a depressão. E, se você não puder florescer, a existência não vai derramar flores sobre você. A existência simplesmente responde ao que você é, seja o que você for. A existência lhe dará mais disso. Se muitas flores desabrocham no seu ser, 1 milhão de vezes mais vão se derramar sobre você. Se você tiver uma depressão profunda, a existência também ajuda nisso. 1 milhão de vezes mais depressão você terá. Tudo o que você é vai bater à sua porta. Tudo o que você é vai ser dado a você numa quantidade cada vez maior. Portanto, tenha cuidado e fique alerta. E lembre-se, o vazio sublime é um fenômeno positivo. A pessoa não é um fracasso. Simplesmente olha para a coisa e entende que os sonhos não podem ser realizados. Então, nunca se sente triste, ela se sente feliz, pois eu cheguei a esse entendimento de que os sonhos não podem ser realizados. Nunca se sente deprimida, sem esperança. Sente-se simplesmente feliz e exultante, porque eu cheguei a um entendimento. Agora eu não vou tentar o impossível. Agora eu não vou tentar algo inútil. E ela nunca diz que o objeto do desejo é errado. Quando você está no vazio sublime, positivo, você diz que o desejo é errado, não o objeto do desejo. Essa é a diferença. No vazio negativo, você diz que o objeto do desejo é errado, então altera o objeto. Se é a riqueza, o dinheiro, o poder, deixe isso de lado. Torne Deus, a libertação, o céu o objeto. Mude o objeto. Se o vazio é perfeito e sublime e positivo, você não vê o objeto como algo errado. Você simplesmente vê que o desejo é fútil. Os objetos são ok, mas o desejo é fútil. Então você não muda o seu desejo de um objeto para outro. Você simplesmente abandona o próprio desejo. Não desejando, você floresce. Desejando, você se torna cada vez mais paralisado e morto. Um dia, quando Subhuti estava sentado debaixo de uma árvore, num espírito de sublime vazio. Vazio, mas feliz. Vazio, mas preenchido. Vazio, mas sem faltas. Vazio, mas transbordante. Vazio, mas à vontade, em casa. Flores começaram a cair em torno dele. Ele ficou surpreso, porque era um João Ninguém. Ele nunca esperava. Se você esperar, as flores nunca vão se derramar. Se você não esperar, elas se derramam. Mas aí você é surpreendido. Por quê? Subhuti deve ter pensado que tinha ocorrido algum erro. Derramaram-se sobre Subhuti, um João Ninguém, um zero à esquerda. E justo quando ele estava vazio? Nem pensando em Deus, nem sequer pensando em libertação, nem mesmo meditando. Porque quando você está meditando, você não está vazio. Você está fazendo algo e está se esforçando para isso. Não fazendo nada? Subhuti deve ter ficado alerta e pensado que algo estava errado. Os deuses enlouqueceram. Por que essas flores?
E não é a estação delas. Ele deve ter olhado para a árvore e depois olhado para si mesmo novamente. Em mim? As flores estão se derramando? Ele não podia acreditar. Lembre-se, sempre que o Supremo acontecer a você, você vai se surpreender, porque nunca esperava. Você não estava esperando, não estava na expectativa. E aqueles que estão esperando, nutrindo esperanças e rezando e desejando, isso nunca acontece a eles, porque estão tensos demais. Eles nunca estão vazios, nunca relaxam. O universo vem até você quando você está relaxado, porque nesse estado você está vulnerável, aberto. Todas as portas se abrem. De qualquer lugar, Deus é bem-vindo. Mas você não está orando, não está pedindo a Deus para vir. Você não está fazendo nada. Quando você não está fazendo nada, está apenas num espírito de sublime vazio. Você se torna o templo e ele vem. Num estado de sublime vazio, flores começaram a cair em torno dele. Ele olhou ao redor. O que está acontecendo? Estamos louvando você pelo seu discurso sobre o vazio. Os deuses lhe sussurraram. Ele não podia acreditar. Ele nunca esperava. Não podia acreditar que fosse digno, ou que fosse capaz, ou que tivesse se desenvolvido. Estamos louvando você pelo seu discurso sobre o vazio. Os deuses lhe sussurraram. Eles têm que sussurrar. Devem ter visto os olhos espantados desse Subute, tão surpreso. Eles disseram, nós estamos louvando você. Não fique tão surpreso nem tão assombrado. Fique tranquilo. Estamos apenas louvando você pelo seu discurso sobre o vazio. Mas eu não falei do vazio, disse Subute. Eu não falei nada. Você não falou do vazio. Nós não ouvimos o vazio, responderam os deuses. Esse é o verdadeiro vazio. E flores se derramaram sobre Subute como chuva. Tente compreender. Eles disseram, nós estamos louvando você pelo seu discurso sobre o vazio. E ele não estava falando com ninguém. Não havia ninguém. Ele não estava falando consigo mesmo, porque ele estava vazio, não dividido. Ele não estava falando absolutamente, ele estava simplesmente ali. Nada estava sendo feito por ele. Nenhuma nuvem de pensamento estava passando pela mente dele. Nenhum sentimento brotando em seu coração. Ele estava simplesmente como se não existisse. Estava simplesmente vazio. E os deuses disseram, estamos louvando o seu discurso sobre o vazio. Então ele ficou mais surpreso ainda e disse, o quê? Eu não falei do vazio, eu não disse nada. Eles disseram, você não falou e nós não ouvimos. Esse é o verdadeiro vazio. Você não pode discursar sobre o vazio. Você só pode ficar vazio. Esse é o único discurso. Todo o resto pode ser falado. Tudo pode se tornar um sermão, objeto de um sermão. Todo o resto pode ser discutido, argumentado, mas não o vazio, porque o próprio esforço para dizer alguma coisa sobre ele o destrói. No momento em que você diz, ele não está mais lá. Basta uma única palavra e o vazio se perdeu. Mesmo uma única palavra pode preencher você e o vazio desaparece. Não, nada pode ser dito sobre ele. Ninguém nunca disse nada sobre ele. Você só pode ficar vazio e esse é o discurso. Ser é o discurso. O vazio nunca pode se tornar um objeto do pensamento. O não pensamento é a sua natureza. Então, os deuses disseram, você não disse nada e nós não ouvimos. Essa é a beleza disso. É por isso que estamos louvando você. Raramente acontece de alguém ficar simplesmente vazio. Esse é o verdadeiro vazio. E Subute não estava nem mesmo consciente de que estava vazio, porque, se você está consciente, algo estranho o invade.
Você fica dividido. Você sofre uma cisão. Quando a pessoa está realmente vazia, não há mais nada do que vazio. Nem mesmo a consciência do vazio. Nem mesmo a testemunha está lá. A pessoa está perfeitamente alerta, não está adormecida, mas a testemunha não está lá. O vazio vai além do testemunho, porque sempre que você testemunha algo, existe uma ligeira tensão interior, um esforço sutil, e nesse caso o vazio é uma coisa e você é outra coisa. Você o testemunha, você não está vazio. Então o vazio é novamente apenas um pensamento na mente. As pessoas vêm a mim e dizem: eu experimentei um momento de vazio. E eu digo a elas: se você o experimentou, então esqueça, porque quem experimenta o vazio? A pessoa que o experimenta já é uma barreira. Quem vai experimentá-lo? O vazio não pode ser experimentado, não é uma experiência, porque o experimentador não está presente. O experimentador e a experiência se tornaram uma coisa só. O vazio é um experimentar. Permita-me cunhar esta palavra. O vazio é um experimentar, é um processo indivisível. Ambos os polos desapareceram, ambas as margens desapareceram e só existe o rio. Você não pode dizer, eu experimentei, porque você não estava lá. Como pode experimentar? E depois que você entra em cena, não pode torná-lo uma experiência do passado. Você não pode dizer, eu experimentei, senão torna-se uma lembrança do passado. Não, o vazio nunca pode se tornar uma lembrança, porque o vazio não pode nunca deixar um rastro. Ele não pode deixar pegadas. Como o vazio pode se tornar uma lembrança do passado? Como você pode dizer, eu experimentei? É sempre no agora, é experimentando. Não é nem passado nem futuro, é sempre um processo contínuo. Quando você entra em cena, você interfere. Você não pode sequer dizer eu experimentei. É por isso que Subhuti nem estava consciente do que estava acontecendo. Ele não estava lá. Qualquer distinção entre ele e o universo não estava lá. Não há distinção. Todos os limites tinham se dissolvido. O universo começou a se desvanecer nele. Ele se desvaneceu no universo, imergindo, fundindo-se, unindo-se. E os deuses disseram: esse é o verdadeiro vazio. E as flores se derramaram sobre Subhuti como chuva. Esta última frase tem que ser entendida com muito, muito cuidado, porque, quando alguém diz que você está vazio, o ego pode imediatamente voltar, porque você se tornará consciente, e você vai sentir que algo foi alcançado. De repente, os deuses vão torná-lo consciente de que você está vazio. Mas Subhuti é raro, extraordinariamente raro. Mesmo que os deuses gritassem em torno dele, sussurrassem em seus ouvidos e as flores se derramassem sobre ele como chuva, ele não se incomodou. Ele simplesmente ficou em silêncio. Eles disseram: você falou, você deu um discurso. Ele escutou sem se voltar. Eles disseram: você não falou, nós não ouvimos. Esse é o verdadeiro vazio. Não havia nenhum ego dizendo: a verdadeira felicidade me aconteceu. Agora eu me tornei iluminado. Caso contrário, ele teria perdido a chance no último instante. Imediatamente as flores teriam parado de se derramar sobre ele. Se ele tivesse se voltado. Não, ele deve ter fechado os olhos e deve ter pensado: esses deuses estão loucos e essas flores são sonhos. Não se incomode com isso. O vazio era tão belo que agora nada poderia ser mais bonito do que isso. Ele simplesmente permaneceu no seu vazio sublime. É por isso que as flores se derramaram sobre Subhuti como chuva. Agora, elas não estavam caindo um pouco aqui e um pouco lá. Agora elas estavam se derramando como chuva. Essa é a única história sobre Subhuti. Nada mais foi dito sobre ele. Em nenhum outro lugar ele é mencionado.
Mas digo a você que as flores ainda estão se derramando. Subut não está mais sob nenhuma árvore, porque quando uma pessoa se torna, de fato, totalmente vazia, ela se desvanece no universo. Mas o universo ainda celebra. As flores continuam se derramando. Mas você só vai ser capaz de conhecê-las quando elas se derramarem sobre você. Quando Deus bate à sua porta, só então você sabe que é Deus, nunca antes. Todos os argumentos são fúteis, todos os discursos são em vão, a menos que Deus bata à sua porta. A menos que isso aconteça a você, nada pode se tornar uma convicção. Eu falo sobre Subut porque isso aconteceu comigo. E não é uma metáfora, é literal. Eu já tinha lido sobre Subut antes, mas pensava que era uma metáfora, bonita, poética. Eu nunca tive sequer uma ligeira noção de que isso realmente acontece. Eu nunca pensei que esse era um fenômeno real, uma coisa real que acontece. Mas agora eu digo que isso acontece. Aconteceu comigo. Pode acontecer com você. Mas um sublime vazio é necessário. E nunca se confunda. Nunca pense que o seu vazio negativo jamais poderá se tornar sublime. Seu vazio negativo é como a escuridão. O sublime vazio é como a luz, é como um sol nascente. O vazio negativo é como a morte. O sublime vazio é como a vida eterna. É feliz. Deixe que esse estado de espírito penetre em você cada vez mais fundo. Vá e sente-se sob as árvores. Basta se sentar e não fazer nada. Tudo para. Quando você para, tudo para. O tempo não vai passar, como se de repente o mundo chegasse a um apogeu e não houvesse mais movimento. Mas não pense, agora eu estou vazio. Caso contrário, você vai se perder. E mesmo se os deuses começarem a derramar flores em você, não preste muita atenção. E agora que você conhece a história, nem sequer pergunte por quê. Subut tinha que perguntar. Você não precisa. Mesmo que eles sussurrem, ouvimos o verdadeiro vazio e o discurso sobre ele. Não se preocupe. E as flores vão se derramar como chuva sobre você também. Basta por hoje. Capítulo 2. Todo conhecimento é emprestado. Quando Yamaoka era um estudante impetuoso, ele visitou o mestre Dokuon. Querendo impressionar o mestre, ele disse: Não existe mente, não existe corpo, não existe Buda. Não existe nem melhor nem pior. Não existe nenhum mestre, não existe nenhum aluno. Não existe dar, não existe receber. O que nós pensamos que vemos e sentimos não é real. Nenhuma dessas coisas aparentes realmente existe. Dokuon estava sentado calmamente fumando seu cachimbo, sem dizer nada. De repente, ele pegou seu cajado e deu em Yamaoka um terrível golpe. Yamaoka saltou de raiva. Dokuon disse: Se nenhuma dessas coisas realmente existe e tudo é vazio, de onde vem a sua raiva? Pense nisso. O conhecimento não ajuda muito. Só o ser pode se tornar o veículo para outra margem. Você pode continuar pensando, acumulando informações. Mas esses são barcos de papel. Eles não vão ajudar numa viagem oceânica. Se você permanecer em terra e continuar só falando sobre eles, tudo bem. Barcos de papel são tão bons quanto os barcos de verdade, se você nunca sair em viagem. Mas, se você sair em viagem com barcos de papel, então se afogará. E as palavras não são nada a não ser barcos de papel. Não são nem mesmo tão substanciais. Quando acumulamos conhecimento, o que fazemos? Nada muda interiormente. O ser permanece absolutamente inalterado. Assim como a poeira, informações se acumulam em torno de você.
assim como a poeira se acumula sobre um espelho. O espelho continua a ser o mesmo, só que ele perde a sua qualidade de refletir as coisas. Sua consciência permanece a mesma. O que você sabe através da mente não faz diferença. Na verdade, atrapalha. Conhecimento acumulado é como poeira sobre a sua consciência reflexiva. A consciência reflete cada vez menos. Quanto mais você sabe, menos consciente se torna. Se você está completamente preenchido com erudição, com um conhecimento emprestado, você já está morto. Então, nada vem até você como algo seu. Tudo é emprestado, é repetição, assim como um papagaio repete o que escuta. A mente é um papagaio. Eu ouvi. Isso aconteceu na época de Joseph Stalin. Um homem, um comunista muito importante, foi à delegacia de polícia de Moscou informar que seu papagaio tinha desaparecido. Como esse homem era um comunista preeminente, o chefe da delegacia de polícia fez um interrogatório sobre o papagaio, pois o pássaro era importante e tinha que ser procurado. Em suas investigações, perguntou: "O papagaio fala?" O comunista, o camarada, sentiu um ligeiro temor e então disse: "Sim, ele fala, mas veja bem, quaisquer opiniões políticas que ele tenha são opiniões próprias." Mas como um papagaio pode ter opiniões próprias? Um papagaio não pode ter opiniões próprias. E nem a mente pode, porque a mente é um mecanismo. Um papagaio está mais vivo do que a mente. Até mesmo um papagaio pode ter algumas opiniões próprias, mas a mente não pode. A mente é um computador, um biocomputador. Ela acumula. Ela nunca é original, não pode ser. Tudo que ela tem emprestou, tomou dos outros. Você só se torna original quando transcende a mente. Quando a mente é deixada de lado e a consciência enfrenta a existência diretamente, imediatamente, de momento a momento em contato com a existência, você se torna original. Então, pela primeira vez, você é verdadeiramente você mesmo. Caso contrário, todas as ideias são emprestadas. Você pode citar escrituras, pode saber de cor todos os Vedas, o Alcorão, o Gita, a Bíblia, mas isso não faz diferença. Eles não são autenticamente seus. E o conhecimento que não é seu é perigoso, mais perigoso do que a ignorância, porque é uma ignorância oculta e você não é capaz de ver que está enganando a si mesmo. Você está carregando moedas falsas e pensando que é um homem rico, transportando pedras falsas e pensando que elas são diamantes. Mais cedo ou mais tarde a sua pobreza será revelada. Então, você vai ficar chocado. Isso acontece sempre que se morre, sempre que a morte se aproxima. No choque que a morte provoca, de repente você fica consciente de que não adquiriu nada, porque só se adquire o que é adquirido no ser. Você acumulou fragmentos de conhecimentos aqui e ali. Você pode ter se tornado uma grande enciclopédia, mas a questão não é essa. E particularmente para aqueles que estão em busca da verdade, ele é uma barreira, não uma ajuda. O conhecimento tem que ser transcendido. Quando não há conhecimento, o saber acontece. Porque o saber é uma qualidade sua, a qualidade da consciência. É como um espelho. O espelho reflete tudo o que está diante dele. A consciência reflete a verdade que está sempre na sua frente, diante do seu nariz. Mas a mente está no meio. E a mente continua matraqueando. E a verdade continua bem na sua frente. E a mente matraqueando. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.